A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Observador. Jornal das 4 da Rádio Observador, edição de Miguel Cordeiro. E Miguel, em destaque está agendada para esta hora a primeira reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional na presidência de António José Seguro. É um encontro no Palácio de Belém e é uma sessão marcada pelo contexto de guerra no Médio Oriente e também pelo reforço dos compromissos de Portugal na área da defesa. O conflito do Médio Oriente começou há cerca de um mês, a 28 de fevereiro, ainda foi dias antes de António José Seguro tomar posse como Presidente da República. Agora, o novo Presidente reúne o Conselho Superior de Defesa Nacional. No Palácio de Belém está o repórter Vasco Maldonado Correia. Agora em direto, Vasco, já chegaram todos os participantes? Já chegaram todos, Miguel. Essa reunião já estará a começar. Tem sido, de resto, essa a regra aqui no Palácio de Belém, nesta nova era com António José Seguro, a Presidente da República, em que a maioria dos participantes chega ainda antes da hora marcada. Com Marcelo Rebelo de Sousa, geralmente chegavam à hora certa. Aqui chegam ainda antes e essa reunião já estará para começar. Isto porque as equipas de televisão que vão recolher imagens nesse encontro foram chamadas aqui há cerca de um minuto para testemunharem então o início dessa reunião. Como dizias, esta é uma preocupação do novo Presidente da República neste início do mandato. O Estado do mundo neste momento em que não há uma, não há duas, há várias guerras a marcar a atualidade internacional. Também por isso, não só foi convocado este Conselho Superior de Defesa Nacional, o próximo Conselho de Estado, que vai acontecer também este mês de abril, ou seja, no próximo mês vai ter precisamente como tema o tema da segurança e da defesa. Aqui estão reunidas várias figuras do Governo, que também já tinham estado de manhã com o Primeiro-Ministro a acompanhar a reunião do Conselho Superior de Segurança Interna. O encontro ainda agora começou e por isso ainda deve demorar mais do que uma hora, sabendo que no fim esperamos um comunicado para saber as principais conclusões do Conselho Superior de Defesa Nacional. Arranca essa reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional no Palácio de Belém, tema que vamos detalhar ao longo desta tarde informativa aqui na Rádio Observador. O Ministro das Finanças diz que o Governo pode vir a tomar mais medidas para responder ao aumento do preço dos combustíveis. Está a ser ouvido na Assembleia da República e em resposta a uma pergunta do Chega, Joaquim Miranda Sarmento diz que o Governo pode sim vir a tomar novas medidas se o preço dos combustíveis continuar a aumentar. O Governo irá, nas próximas semanas, continuar a acompanhar aquilo que é a evolução dos preços, sobretudo do preço dos combustíveis, e não deixará de tomar novas medidas se isso se justificar, e são exatamente estes resultados, fruto do trabalho das famílias e das empresas, que nos permitem olhar para as crises com uma margem orçamental que o país nunca tinha tido antes. E logo no arranque desta audição, o Ministro das Finanças revelou que o excedente orçamental até podia ter sido maior no ano passado, caso não tivessem acontecido alguns eventos extraordinários, como as tempestades. Quer 24, quer 25, foram marcados por um conjunto de despesas que podemos classificar como extraordinárias. Estamos a falar de decisões judiciais, o apoio à Ucrânia, os empréstimos PRR e o suplemento aos pensionistas. Se excluirmos estes efeitos temporários do lado da despesa, nós temos que o saldo orçamental se situa em 1,1% do PIB em 24 e aumentando também uma décima em 25 para 1,2%. Joaquim Miranda Sarmento, numa audição na Assembleia da República.
E no ano passado, a criminalidade geral em Portugal aumentou 3,1%, mas a criminalidade violenta diminuiu. São dados do Relatório Anual de Segurança Interna. Dados preliminares do Conselho de Segurança Interna foram hoje divulgados à imprensa. Este Relatório Anual de Segurança Interna é entregue hoje na Assembleia da República. Vamos a alguns detalhes. Connosco em estúdio está o jornalista do Observador, Martim Madeira. Martim, há uma diminuição da criminalidade violenta, mas, de acordo com o que está neste relatório, o crime de violação, por exemplo, atingiu um valor recorde no ano passado. Primeiro de tudo, Miguel, importante referir que o aumento da criminalidade resulta de uma maior proatividade policial e um maior reforço das autoridades na fiscalização dos crimes. Ou seja, existe mais detenções e prevenção de crimes por parte da polícia, mas isto também pode significar que as pessoas denunciam mais e não necessariamente que existe mais crime. Mas sim, exatamente, houve uma diminuição de 1,6 pontos percentuais da criminalidade violenta e grave. O roubo representa 61% deste tipo de crimes. Houve um aumento da criminalidade violenta também na maioria dos distritos, com destaque para Vila Real e Beja, e o crime da violação teve o valor mais alto da última década. E como há pouco fazíamos referência, a criminalidade no geral aumentou 3,1%. Que crimes estão em destaque? Então, em termos de criminalidade geral, metade do total destes crimes corresponde a crimes contra o património, 25% a crimes contra pessoas e o furto mantém-se como o crime mais participado. Já o crime com a maior descida é o crime de abuso de garantia ou de crédito, que é, por exemplo, o roubo e uso de cartões de crédito. Este crime teve uma descida de 17,8 pontos percentuais. Em termos de aumentos na criminalidade em geral, temos a condução com álcool acima do limite legal, a condução sem carta e também as burlas na aquisição ou aluguer de imóveis. E em relação à violência doméstica, que é um dos crimes que mais prevalece em Portugal? Diminuiu pelo terceiro ano consecutivo, comparamente com o RASI de 2024. As participações do crime de violência doméstica diminuíram em 1,9 pontos percentuais e no ano 2025, 69% das vítimas de violência doméstica são mulheres. Dados preliminares do Relatório Anual de Segurança Interna, referentes a 2025, o relatório será apresentado no Parlamento. E para o Primeiro-Ministro, os dados da criminalidade mostram que Portugal continua a ser um país seguro. Ainda assim, Montenegro vê alguns sinais de preocupação. Temos razões para vislumbrar uma situação controlada em Portugal. Temos razões para poder apresentar Portugal como um país seguro, mas também temos razões para ver sinais de preocupação em algumas tendências e também temos razões para continuar a estreitar o trabalho de articulação e coordenação que é desenvolvido aqui no Sistema de Segurança Interna com os dois grandes pilares, que é o Ministro e o Ministério da Administração Interna, a Sra. Ministra e o Ministério da Justiça. E Luís Montenegro elege situações como o aumento do tráfico de droga, do auxílio à imigração ilegal e os crimes rodoviários como os crimes mais preocupantes para o Governo. Fala também da violência doméstica, diz que os dados continuam a ser esmagadores. E o Ministro da Administração Interna considera que Carlos Cabreiro é uma excelente escolha para liderar a PJ. Foi hoje nomeado como novo Diretor Nacional da PJ, substitui precisamente Luís Neves, que saiu no final de fevereiro para o cargo de Ministro da Administração Interna. Carlos Cabreiro estava a dirigir a unidade de combate ao cibercrime, estava a liderar esta unidade já há 10 anos e foi nessa função que se destacou em várias investigações mediáticas, como por exemplo a que levou à captura de Rui Pinto, pirata informático. É natural de Miranda do Douro, tem 59 anos, está na PJ desde 1991. Luís Neves, agora Ministro da Administração Interna, deixa elogios. É uma excelente escolha, é um excelente profissional e vai ter um grande mandato. Curta reação de Luís Neves numa declaração captada pela RTP Notícias. E o Governo vai disponibilizar 50 milhões de euros através do Fundo Ambiental para obras urgentes. São cerca de 40 municípios, incluindo Alcácer do Sal e Mértola, que precisam de obras muito urgentes devido aos danos causados pelo mau tempo. A Ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho, refere que o financiamento do Fundo Ambiental é mais rápido e é mais flexível e, portanto, vai ser utilizado para estas obras que, de acordo com a Ministra do Ambiente, são urgentíssimas. Há, dentro desses danos, obras urgentíssimas e, portanto, essas nós avançamos com o Fundo Ambiental, foram contabilizados nas muito urgentes cerca de 50 milhões, cerca de 40 municípios e, portanto, vamos avançar
com a parte do fundamental, que é mais rápido e muito mais flexível para fazer essas obras. Maria da Graça Carvalho a falar aos jornalistas depois da assinatura dos contratos de programa em Alcácer do Sal e em Mértola. Alcácer recebe cerca de 2 milhões de euros, Mértola recebe quase 3 milhões de euros. E agora, com 9 minutos para lá das 4 da tarde, que outras notícias estão a marcar a atualidade, Miguel? Em Aveiro, mais de uma centena de bombeiros estão a combater um incêndio florestal. O alerta para o incêndio no lugar do Eixo, em Aveiro, foi dado por volta das 11h30 da manhã. A Autoridade Nacional da Proteção Civil adianta que estão mobilizados no combate a este incêndio mais de uma centena de operacionais, apoiados por 30 viaturas e 2 meios aéreos. O Serviço Nacional de Saúde vai ter de ativar planos sazonais, anuais, para ondas de calor, frio, epidemias e incêndios. A portaria assinada hoje pela Ministra da Saúde coloca fim ao modelo de planeamento bipartido, com planos autónomos para o verão e para o inverno. O novo modelo prevê também 4 níveis de risco: verde, amarelo, laranja e vermelho. A cada nível correspondem medidas como o reforço da capacidade hospitalar, a mobilização de profissionais e o adiamento de cuidados não urgentes. A greve de técnicos de emergência pré-hospitalar do INEM registra uma adesão quase total. Isto é o que confirma a agência Lusa, um dirigente sindical que assegura que o socorro à população está garantido. A greve está a decorrer hoje, é uma greve que começa hoje por tempo indeterminado, está a afetar serviços administrativos. Reivindicam estes trabalhadores a implementação integral dos protocolos que definem a atuação do INEM no socorro à população. Para fechar, a Rita já terminou o leilão de um esqueleto de dinossauro. Isso deve ser uma coisa cara, não? 5 milhões e 500 mil dólares foi este o valor da maior licitação. O leilão aconteceu na plataforma Júpiter. Mas é um dinossauro inteiro? Sim, é um esqueleto inteiro neste caso. É um dinossauro, é preciso espaço, é verdade. É um Triceratops, foi descoberto em 1993, há 33 anos, na Alemanha. Passados 2 anos, essa descoberta foi enviada para os Estados Unidos da América, foi para o Museu de Wyoming, onde ficou durante cerca de 33 anos. E agora que o mercado destes gigantes pré-históricos está a atingir recordes, Trey, o apelido foi dado a este esqueleto de dinossauro, vai ter uma nova casa. Viveu este animal há mais de 66 milhões de anos, no final do período Cretáceo. Vivia na Laramídia, um antigo continente insular, perto da margem ocidental da América do Norte. Hoje em dia é parte do oeste dos Estados Unidos da América. Partilhou o ambiente também com o clássico Tyrannosaurus Rex. Agora este esqueleto de Triceratops foi vendido por 5 milhões e 500 mil dólares. E é o ponto final no Jornal das 4, edição do jornalista Miguel Cordeiro.